Boa noite. Começa agora mais um Três Damas aqui pela TV Convenção de Itu. Hoje estamos recebendo aqui em nossa sala a professora Adriana Donadon, que é coordenadora do curso de Relações Públicas e Eventos do CEUNSP. Boa noite, professora. Seja bem-vinda aqui ao nosso Três Damas. Boa noite. Agradeço, pelo convite. Estou super lisonjeada. Estou à disposição. Boa noite, Malu. Boa noite, Priscila. Boa noite. Professora, nós queremos começar aqui o nosso Três Damas pelo aspecto da definição do que é o curso de Relações Públicas, o profissional de Relações Públicas, porque embora o mundo da comunicação seja muito amplo, os profissionais de Relações Públicas, de jornalismo, de propaganda, eles se debatem um pouco aí na divisão das funções, né? Então, um acha que tal função é dele, o outro acha que é dele. Então, até para o jovem que está nos ouvindo aqui, a gente queria começar definindo qual é a função do Relações Públicas, a função do jornalista e a função do profissional de propaganda, né, dentro da empresa ou da instituição. O papel do Relações Públicas dentro da empresa é cuidar da comunicação interna. O que é isso? É estrategicamente, não é simplesmente realizar um evento institucional. Nós trabalhamos com imagem. É diferente dos eventos que são realizados mercadologicamente, que visa financeiramente. O Relações Públicas, ele vem crescendo a cada dia. O que acontece? A parte da comunicação integrada, como você falou, RP, que é Relações Públicas, Publicidade, Propaganda e Jornalismo, eles têm que começar a trabalhar integralmente, interligados. O RP, como nós chamamos Relações Públicas, nós não podemos trabalhar separados. Por quê? Cada um tem uma ação. O RP, Relações Públicas, o pessoal costuma de sempre abreviá-lo. Não, então, pode chamar, né? Isso. Então, o profissional de Relações Públicas, ele está constantemente ligado com a parte da diretoria da empresa e diretamente com o departamento de comunicação, que são os demais que vamos trabalhar estrategicamente para consolidar a imagem da empresa. Tá? Então, nós dependemos de publicidade e propaganda, porque ele vai fazer a propaganda, ele vai divulgar no meio de veículos de comunicação externos, sendo que o RP trabalha comunicação interna. É a conscientização dos colaboradores da importância. E trabalhamos também com meta dentro da visão e da missão. Nós não podemos sair dessa filosofia. Né? Então, resumindo tudo isso, Relações Públicas é aquele profissional que procura o bem-estar do colaborador, juntamente com os outros departamentos. E aí, nessa escala aí nessa hierarquia, o Relações Públicas está acima do jornalista e do publicitário, num organograma? Não, nós estamos no mesmo nível hierárquico. A única coisa que muda é que o RP, ele tem a função dele ligada diretamente com os executivos, porque ele vai colher todas as informações, fazer todo o planejamento de comunicação estratégico, passar para a publicidade e propaganda, que vai desenvolver as artes, e o jornalista, que vai levar como opinião pública. O RP, então, seria uma espécie de o planejador. Ele que vai planejar todas as ações de comunicação que serão executadas pelo publicitário e pelo jornalista. Visando, deixando bem claro, que todos nós três temos que trabalhar em conjunto. Não adianta o RP, o profissional de relações, para chegar e falar assim, não, nós queremos, juntamente com a parte executiva,
esse objetivo, alcançar esse objetivo. Todos têm que seguir o mesmo, para que nós possamos consolidar falar uma linguagem a imagem, só, né? Exatamente, a imagem da empresa. Eu acho que o RP ele funciona também como um filtro, ele busca a ideia do executivo, né? Trabalha essa ideia e alimenta as outras áreas da empresa, como a menina falou, para que todos falem a mesma linguagem. E eu vejo mais como esse filtro. E vocês filtram, fazem todo esse planejamento e distribuem essas informações. Porque, embora vocês trabalhem junto com os outros setores, mas existe isso. O RP ele vai fazer todo um filtro para que chegue nos outros setores uma mesma linguagem. Sem nós colocarmos as barreiras. Sim. Né, que são evitando as barreiras de comunicação. Eu tenho uma curiosidade. O RP, o Relações Públicas, hoje é uma carreira que as pessoas estão buscando? Porque a gente observa que existem épocas, né? Tem carreiras que são de moda, né? De moda. Então, agora, recentemente, há um tempo atrás aí, era a gastronomia. Gastronomia estava na onda, né? Todo mundo queria fazer gastronomia. Teve a época da fonoaudiologia também, que período, né? monte de fonoaudiólogas. Como que está hoje o Relações Públicas, a carreira? A carreira sempre esteve em ascensão, só que nós não temos uma cultura, né? A nossa cultura do Brasil é diferenciada. Se você for nos Estados Unidos, né, ou na Europa, o Relações Públicas é considerado um profissional bem-sucedido. E nós não temos essa cultura ainda. A profissão de RP, praticamente, todo mundo pode fazer. E não é bem assim. É verdade. Eu tenho um pouquinho de RP porque eu gosto de eventos. É completamente diferente. Mas eu sei fazer um mural. Eu sei fazer um house órgãos. Tá. Mas qual é o objetivo? Onde nós vamos levar? Será que tudo isso que nós estamos fazendo está dentro dos valores e missão, a meta da empresa? Porque a parte da comunicação está ligada com a meta. Mas eu tenho essa visão que parece que o empresariado brasileiro, ele encara o profissional de RP, de comunicação social de uma forma geral, como assim, perfumaria dentro da empresa. Então, o primeiro profissional que sofreu, a empresa está sofrendo, está um pouquinho mal das pernas, precisa segurar, fazer um corte. O primeiro profissional que eles cortam é o profissional da área de comunicação, seja ele RP, jornalista ou publicidade, né? Então, a publicidade em jornal, em veículo de comunicação também. As empresas cortam a publicidade, né? Então, a economia da empresa não vai bem, o financeiro não vai bem, o que eles cortam é o que eles consideram de perfumaria, que é o setor de comunicação social, né? Não sei se você vê assim também. Então, vejo como acompanhamos várias empresas, né? Ultimamente, vou dizer assim, 3 semanas atrás, nós efetuamos uma pesquisa com 250 empresários da região de Salto, sendo que somente 10% sabia qual era a função de relações públicas. Olha, um pouco, total desconhecimento, né? E sabemos que o profissional de relações públicas, ele é responsável por 60% da parte financeira da empresa. Que além de trabalhar com a comunicação, o bem-estar do colaborador, trabalha muito com a holística hoje. Se o colaborador está motivado, com certeza vai ter muito mais investimento, eles vão dedicar mais ao trabalho e isso vai superar as nossas metas. Mas o profissional de relações públicas, ele também trabalha com o público externo, ou não? Sim. Só com o público interno? Não, interno, externo e o mistos, né? Que são um conjunto, porque eu tenho que preparar os colaboradores, deixá-los... Os colaboradores, você quer dizer os funcionários. Os fornecedores. Não, isso para nós já depende. Se for um contrato firmado 3, 4 anos, ele passa a ser um público misto. Tá. Então, o externo seria ter todos os nossos stakeholders. O que é isso? Todas as pessoas que contribuem para fortalecer a empresa, para que a empresa tenha vida. Então, esse é o caminho. Aí ela perguntou assim, se da parte dos colaboradores. A intenção do RP não é somente da comunicação interna. Nós procuramos sempre a excelência nas nossas atividades, voltada para a comunicação. Então, perder o foco,
que o RP, o profissional de RP, só trabalha com caixas de sugestões, quadro moral, aquelas pesquisas. Trabalhamos com isso? Sim, só internamente quando há necessidade. Então quer dizer que aquelas caixas de sugestões são eles os responsáveis. Para que nós possamos, né, descobrir a opinião do nosso público-alvo para poder cada vez mais trabalhar com a excelência. Isso, né? Virou uma febre. Todas as empresas têm a caixinha lá de sugestão, né? Mas isso ajuda muito. Como que eles vão conseguir filtrar o que... Não, sem dúvida. É que eu ficava pensando, eu vi aquela caixinha lá, eu ficava pensando, quem será que teve essa ideia? É um bom sinal, porque com certeza as empresas estão tendo mais, né, RP indo por esse meio, porque até eu ia perguntar pra você, vou chamar ela de Drica, porque ela não quer que chame de Adriana. Drica, qual a estratégia que você vê como profissional da área que podia ser usado para que as empresas fossem motivadas a ter esse setor dentro delas? Porque como você disse, às vezes a empresa contrata um monte de funcionário e eles ficam todos desmotivados, porque não se divide corretamente as funções. Aí alguns ficam sobrecarregados, outros não. Isso tem acontecido muito no Brasil. E como nós somos um país que está com um boom de empresas nascendo todos os dias, a gente não tem essa consciência. Então, qual você acha que seria a estratégia para que os empresários tomassem consciência dessa necessidade? Como nós estamos fazendo uma pesquisa e juntamente com a Associação Brasileira das Relações Públicas, com a sede em São Paulo, nós vamos começar a fazer nível de palestras aos empresários. Explicar o que é relações públicas. Eu sei que é difícil os empresários saírem das empresas para ir a algum local específico. Nós estamos estudando a ideia de levar isso dentro da empresa. Bacana. Ou colocar relações públicas, um estagiário dentro da empresa para desenvolver as atividades, para ver sim a diferença. E é uma profissão que nós não temos uma referência de chegou, já fez. O nosso resultado, eu falo, é passo de dandã. É a longo prazo. Exige tempo, né? Por quê? Nós trabalhamos com pessoas e as pessoas não têm facilidade de mudanças. E às vezes também o empresário, ele precisa ter confiança no profissional. E não é de uma hora para outra que adquire isso, né? O profissional às vezes precisa mostrar muito serviço para poder ganhar a confiança do empresariado de um modo geral, porque ele ganha nome também, né? E assim, nós não, exatamente, como nós também não temos uma cultura, quando você entra dentro de uma empresa, você é apresentada como relações públicas, os próprios setores já ficam, o que ela vai fazer? Não, mas nós temos RH, as faz? atividades. Então eles ficam com aquela ponto de interrogação que você tem que trabalhar primeiro com a parte administrativa, né? Depois sim com os colaboradores. Qual era a minha ideia de relações públicas? Relações públicas é aquele profissional que a empresa precisa quando é uma empresa que vive muitas crises. Gerenciamento de crise é uma das facetas. É uma das facetas. Né? A ideia que eu tenho, assim, né? Tinha, porque agora você está explicitando melhor o assunto, era isso. A empresa que ela passa por muitas crises geralmente de relacionamento com a comunidade, né? E aí precisa desse profissional para gerenciar essas crises. É uma visão distorcida, né? Por isso que muitos empresários acham que o RP não é importante. Mas eu não tenho crise. Não tenho crise. Só que tem crise de comunicação dentro da empresa. Um evento, que eu falo, um evento assim, festivo, uma reunião, mas eu não estou sabendo, um comunicado. Um dos maiores problemas das empresas, um dos maiores problemas hoje é a comunicação interna, né? Que é unificar, nós temos que unificar, falar a mesma linguagem para todos os setores. Nós mandamos circulares, não adianta. Tem que ter a presença física de um RP dentro de uma empresa. E normalmente a empresa, se ela tem um RP, ela não tem um assessor de imprensa e um publicitário. Ela não tem uma equipe, dificilmente você vai encontrar uma empresa
pequena ou média no Brasil que Com tenha todos toda a esses equipe, né? profissionais, Os três profissionais. Geralmente, porque eu tenho uma empresa também de comunicação, nós somos terceirizadas. Se tem o publicitário, eles mesmos, a própria agência, eles falam assim, Drica, estão precisando de uma RP. Preciso desenvolver, né, um planejamento estratégico, mas eu preciso de um RP para a gente tomar cuidado com a imagem da empresa, o que nós vamos divulgar. Mas no sentido de assessorar eventualmente? Exatamente, porque nós fazemos um briefing, levanta todo o levantamento da empresa, nós estudamos o macro e microambiente. Não é simplesmente chegar e fazer a comunicação. É muito complexo o trabalho. Complexo, muito não complexo. é? O pessoal não consegue entender, ter essa visão do profissional de RP. Quais são as habilidades, as qualidades de um bom relações públicas? Quer dizer, o jovem que está nos assistindo e ele está ali querendo seguir por essa carreira, quais são as qualidades que ele fundamentais para que ele depois seja um bom relações públicas, além da faculdade, é claro? Primeiro item, amar as pessoas. Isso aí já começa a ficar difícil, né? Como é Porque que defeitos, eu vou? todo mundo tem. Mas se nós começarmos a olhar os defeitos, nós não vamos andar. Não mesmo. Nós temos uma dificuldade muito grande de avaliar os pontos positivos. A gente foca primeiro nos defeitos. Né? Eu digo aos meus alunos, estudantes, que primeiro nós temos que ver a parte positiva e o negativo nós vamos arrumando com o tempo. Se a gente começar com esse olhar, isso é uma visão genial. Essa sua visão é genial. E é muito difícil. Mas é muito difícil, né? Mas nós temos que nos preparar, mudar essa visão. Esse é o papel da faculdade, né? Tá. Esse é o papel também do Relações Públicas dentro da empresa. Porque você vê todo... Olha só, a dificuldade. Você vê todos aqueles defeitos aflorando. Porque dentro de uma empresa, o desespero que se tem é isso. Você vê aquele monte de bombinha estourando. Você fala, Jesus, eu tenho que resolver isso, tenho que resolver. O que você levanta, eu tenho a minha empresa. A minha empresa é pequena. Sou eu, meu irmão e eu e meu irmão. Bem familiar. Essa foi ótima. Foi ótima. E assim mesmo, só incêndio. Só incêndio. Então eu acordo pensando no que eu tenho que resolver. Isso é legal mesmo, que eu vou também tentar inserir no meu dia a dia. Essa visão sua é muito importante. Muito interessante. Porque se você começa a trabalhar nas qualidades, você... Não, isso aqui eu vou resolver. É que a gente sobra tão pouco tempo que você acaba focando só nos defeitos, né? Eu sou a rainha. Não, e na correria você quer pessoas que resolvam o seu problema, né? Dentro da empresa. E daí, de repente, você só enxerga quem não resolve. Exatamente. E olha só, paciente. Só fala dos problemas. E outro, paciente. Porque além de tratar com seres humanos, nós temos que ter muita paciência. O Relações Públicas, ele não pode ser intolerante, né? Não. Ele não pode ser intolerante. Tudo tá bom, porque nós estamos lá para harmonizar o ambiente, não ajudar, complicar mais ainda, levar numa crise. Então, nesse ponto que eu acho que é mais difícil equilibrar ou controlar as vaidades, né? Porque existem setores que as vaidades, né? Um chama para si o sucesso, outro chama para ele o sucesso de uma atividade. Agora você ter conseguir colocar na cabeça das pessoas que é uma equipe e que nós conquistamos isso é difícil. Mas muito interessante isso que você está dizendo, porque agora recentemente em maio nós tivemos aquele evento lá do Motorinha em Salto, que foi um sucesso absoluto, e tinha uma Relações Públicas coordenando tudo. E ela coordenou absolutamente tudo, desde descarregar o caminhão com as cadeiras até... E eu ficava observando só confusão, porque, né, os preparativos de um evento grande é só confusão. E eu ficava observando ela só de sorrisos com todo mundo, só... tudo dando errado, e ela só coordenando e dando tudo e fazendo as coisas acontecerem. Sabe o que eu não tinha reparado? Que era o papel importante das Relações Públicas. Nossa, não tem problema. Calma, nós vamos resolver. Era a própria, o nome dela é Jaqueline. Acho que o nome dela ia ser
Imagina, eu não poderia nunca ser relações públicas. Não, eu também não dá. Ó, depois que você começa, né, para ser RP tem que ser apaixonada. Eu sou apaixonada. Eu trabalho naquilo que eu gosto, para eu nunca ter aquele sentimento que eu estou trabalhando. Ai, que delícia! Isso é olha... importante. Então, é algo assim que eu faço com prazer. E é muito legal porque você ensina isso. Isso Então, que é muito legal. Você não só faz, como você vivencio isso nas empresas e passo isso para eles. Então, eles falam assim, mas eu não vou conseguir. Eu falei, vai. No momento que você conseguir pegar uma empresa, entender a filosofia, toda a parte administrativa, você vai sentir. Se o coração começar... você já foi mordidinho pela... bichinho de RP. Aí você faz assim, tudo harmoniosamente, não tem necessidade de atropelar, de sair, correr, não adianta. Bom, mas aí também o profissional de relações públicas precisa fazer o quê? Yoga, o que mais? Pra ficar zen, tomar sertralina. Ser elegante. Não ser sertralina em pessoa. Olha só a elegância da Drica. Você acha que hoje nós 13 íamos ser... Não, nós nascemos pra fazer 3 damas aqui. Não tem jeito. Mas Drica. então, o RP é o coração da empresa, é toda a emoção da empresa. Porque ele que dá todo o sentimento, ele que tem o feeling de ver onde dá pra ir, onde não dá. Olha que bonito. A empresa, né? Irriga. É aonde o tem que irriga toda a empresa. Tipo assim, um foco, né? Você... eu me lembro uma vez que eu estava numa empresa e a pessoa começou a chegar os colaboradores, né? E de repente entrou o chefe, né? O diretor. Aí ele entrou já, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E sempre ele olha nas pessoas e fala, bom dia, como é que vai? Tudo bem? Bom dia. E naquele dia ele entrou, né? A primeira coisa que a recepcionista falou foi assim, o chefe hoje, não quero nem estar perto, né? Aí eu olhei, vi aquilo, fui na produção. Cheguei lá, todo mundo. Nossa, até eu comentei com o pessoal também da classe. Todo mundo, nossa, o chefe hoje, eu não vou levar papel para ele assinar, não, porque hoje se for levar, né? Eu falei, gente, mas o que está acontecendo? Aí eu subi para conversar com ele. Aí ele me explicou, ele falou assim que ele tinha acabado de sair de uma reunião, que ele tinha certeza que ia fechar o contrato, que ia decidir o aumento e o 13º de 2015. Funcionários. Para 2015 dos funcionários. Meu Deus. Né? E ainda deu errado. Não, ele não conseguiu aquele dia, deu certo, nós fechamos o contrato, mas naquele dia ele tinha certeza que ele ia Ele estava frustrado, né? Então Então ele tinha que fazer certo, assim, mudar praticamente todo o nosso planejamento. Nós tínhamos hora e data para ser entregue, né? Aí desci para falar com eles, reuni todo mundo e falei, pessoal, não é nada disso. Até que eu comentado, não, porque hoje vai ter demissão. Então, parou o serviço. Ai, gente, eu fiz uma descoberta hoje. A hora que eu enlouquecer aqui na empresa, já sei, vou chamar a Dani, Relações Públicas. Exatamente. Porque sabe, inclusive até comentários maldosos que acontecem. Então, eles começam... Fofoca. Então, essa fofoca, né? Não, porque o chefe e tal... Aí eu já cheguei em um certo ponto que tinha até falecido a mãe do chefe. Sabe? Começa aquela especulação, né? Mas por que nossa, mas por que será? Não, mas, espião, né? exatamente, mas ela não estava bem, será? Sabe? Aí não. Coisa assim de 30 minutos. Já desci, é tudo, né? comuniquei a todos. Falei, pessoal, não é nada disso, é um contrato, vocês estão sabendo, um contrato muito grande. A empresa pediu vários relatórios, várias pesquisas, certo? E ele tem que entregar isso. Nós temos prazos, senão nós não vamos garantir o nosso salário para 2015. Nós não vamos atingir a nossa meta. Então é isso. Ai, que bom. Aí fluiu. Tá vendo? Mas é sabe? isso. Gente, é o profissional de relações públicas que eu preciso. Nós estamos surtar. Meninas, nós estamos indo pro intervalo. Antes do intervalo, eu queria só fazer uma pergunta. O mercado de trabalho
para relações públicas é mais feminino, é mais voltado, a mulher se encaixa melhor ou não? Por exemplo, dentro das suas classes lá no curso, você tem tanto homens e mulheres e eles se encaixam bem no mercado de trabalho, tanto um como o outro? Foi realizada uma pesquisa e essa pesquisa mostrou, deu o diagnóstico que 80% é do sexo feminino. As mulheres se encaixam melhor. Não que elas se encaixam, mas elas procuram mais. Todos os homens que eu conheço que são relações públicas, eles são bem-sucedidos. Mas tem que ter esse feeling, né? Exatamente. Que geralmente o homem já não tem muito, né? A mulher que é mais... Eu acho que a mulher, ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Em relações públicas parece que tem essa qualidade, né? De conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo. O homem não, ele foca mais... uma coisa de cada vez, né? Ele não consegue, né? Alguns homens, como ela disse, que aquele que se encaixa no perfil vai bem, né? E a faixa salarial média de um profissional de RP hoje no mercado de trabalho? Na base de 2.850 a 25 mil reais. Ok. Se você é jovem e está pensando em seguir a carreira de relações públicas, tá aí o valor médio aí de salário, né? Mas isso para um RP que já está atuando no mercado há algum tempo, né? No começo? No começo, 2.800, 2.500, dependendo do porte da empresa. Tá bom. Bom, nós vamos agora para o intervalo e voltamos já com a professora Adriana Donadon do CEUNSP. Adote o sorriso. A Clínica SOS Sorriso oferece todas as especialidades para os seus dentes. Aqui os profissionais têm qualificação e experiência nas áreas de odontologia para crianças, tratamento de canal, prótese, reabilitação oral, correção dos dentes com aparelhos convencionais e estéticos. A sua saúde começa pela boca. Consulte um dos profissionais da Clínica SOS Sorriso, localizado na rua Benjamin Constant, número 478, no centro de Itu. Telefone 11 40 13 40 23 ou 11 40 13 49 61. Clínica SOS Sorriso. Mais de uma década de tradição em remédios e fórmulas manipuladas. Eu estou falando de fórmula ativa. Eu estou aqui com a Carol, que vai nos explicar um pouco mais desse universo. Carol, qual que é a diferença da fórmula ativa para as outras farmácias convencionais? Tudo bem, Mônica? A nossa farmácia, nós manipulamos o medicamento. Nós trabalhamos tanto como com fitoterápicos e homeopatia. Os fitoterápicos são tudo que é a parte de plantas, ervas, e as alopatias é o mesmo medicamento que você também consegue encontrar em drogarias, com a mesma qualidade, tá? Colocando isso bem, porque tem muita gente assim que acha que a farmácia de manipulação tem uma diferença da drogaria, mas é 100% a mesma qualidade, tá? A gente trabalha também com produtos de estética, cremes, temos cremes redutores, bases de esmaltes, tem muita coisa legal em farmácia de manipulação. De volta com Três Damas, aqui pela TV Convenção. Hoje recebemos aqui a professora Adriana Donadon, que é coordenadora do curso de Relações Públicas e Eventos do CEUNSP. Professora, no primeiro bloco nós falamos bastante sobre o profissional de relações públicas e agora eu queria saber qual foi o maior desafio que você enfrentou aí como profissional de relações públicas, assim, gerenciamento de crise. Qual foi, assim, se você pode narrar algum episódio que você passou em gerenciamento de crise, assim? Foi na década de 80, quando começaram a surgir os produtos chineses. Essa empresa ela é responsável pela fabricação de canetas nacionais e como brindes promocionais. Como nós fabricamos as canetas, né, que produtos 100% brasileiros, isso afetou a nossa venda. Mas pode parecer, mas não é de comunicação, mas sim, é da imagem da empresa. Então, os produtos chineses vieram praticamente... Nossa, foi uma inundação. Exatamente. Como é hoje em dia. Ainda. Nós tivemos que fazer um trabalho de conscientização,
né, que os nossos produtos voltados para sustentabilidade, preço, né, que não era tão competitivo com o do chinês. O do chinês, com certeza, era um valor inferior. Nós trabalhamos a qualidade e um produto a ser nosso. Então, nós começamos a trabalhar no site, toda a parte da comunicação com as bandeiras brasileiras, enviar newsletter explicando sobre a conscientização de toda essa parte estratégica da comunicação, né? Não resolvemos o problema 100%, mas nós conseguimos de volta os nossos fornecedores. De fato, o produto que vem da China, ele não tem a mesma qualidade dos nossos produtos, né? Agora, me parece que está melhorando um pouco. Diferente do que você encontra na Europa, que os produtos que a Europa encomenda da China, eles já encomendam com certos padrões de qualidade que a China tem que respeitar para poder colocar poder colocar o produto no mercado. Aqui no Brasil, não. O que vem, entra, né? O que chega, entra e vai para o mercado mesmo. Um preço muito abaixo. É interessante você tocar nesse ponto, porque essa empresa, nós exportamos. As nossas canetas fabricadas aqui no Brasil, ela vai para a Europa. Inclusive, todo o material, né, a forma, os moldes, são todos da Europa. E nós exportamos para a Itália, para a França, são as nossas canetas. Porque aqui eles falam que a mão de obra é mais barata. Olha que tá vendo que interessante? Né? Ou seja, o mercado tá para todo mundo. Tem que saber trabalhar a imagem do produto. Né? Atingir aquele nicho de clientes, né? aquele perfil de consumidor, estudar isso. E isso nada melhor que relações públicas. Aí como nós começamos a participar mais de feiras internacionais, levando o nosso produto, né? Marcar bem o nome da empresa, consolidar. Para com que ela possa ter uma credibilidade. Então, essa foi uma das maiores crises assim, que nós frequentamos, né, assim, no nicho de brindes promocionais. Essa coisa da sustentabilidade está pegando bem, né, na imagem das empresas, né? Você percebe que o brasileiro está assim, sucumbindo, está assimilando essa ideia da sustentabilidade. Nós temos empresas aí, por exemplo, a Natura, que faz um trabalho bonito com comunidades, lá na Amazônia também. Então, o brasileiro parece que está incorporando realmente isso, está comprando essa ideia, né? Então, conscientizando da importância, né? Porque nós estamos passando por uns momentos muito difíceis com o nosso planeta. Né? E as pessoas têm que ter uma conscientização disso. A parte da sustentabilidade não é somente em reciclar. Nossa, envolve muitas outras coisas, né? É muito amplo. Agora, tudo, deixa eu fazer uma pergunta assim, é muito mais uma curiosidade minha. O profissional de relações públicas, o profissional de relações públicas é aquele profissional também que sabe tudo de cerimonial e sabe tudo de protocolo, não é? Onde senta determinada autoridade ou como a bandeira nacional tem que estar. É isso? Isso mesmo. Tem todo o hino nacional, se é antes ou se é depois, como a bandeira. A ordem das bandeiras. A ordem das bandeiras. Queria que você falasse um pouquinho dessa parte mais. Não sei se o nome seria institucional. É mais voltado para o governamental. Para o governamental. Né, que é os órgãos públicos. Tem alguma, por exemplo, sei lá, alguma curiosidade? A bandeira nacional, por exemplo, eu sei que sempre tem que estar no centro, sempre Depende. Tem que ser... Se for ímpar, sim. Agora, se for par, não. Ímpar o quê? Ou par o quê? O número de bandeiras. Número de bandeiras. Ah, tá. Olha aí, que interessante. Eu não sabia disso. Porque se for ímpar, dá para você fazer a precedência das bandeiras. Normalmente, você coloca centro, bandeira nacional, bandeira do Brasil, à direita São Paulo e a terceira do município de Itu. Se forem 4 bandeiras, aí a bandeira do Brasil fica à direita, porque a direita é o lugar mais nobre. E não é a direita de quem olha. É a direita de quem você é do público. Eu não posso fazer a ornamentação das bandeiras olhando a elas, eu tenho que ficar de costa.
Olha só que interessante. Tá? E a mesa também é a mesma coisa, a mesa solene. Olha. Agora, mas essa coisa da bandeira as bandeiras, tem uma quantidade das bandeiras que quando é numa Olimpíadas, né, é por ordem alfabética. Sim, Brasil, que vai ser aqui, né, nas nossas Olimpíadas, então contam quantos países estão participando, bandeira do Brasil. E aí vai alternando. Olha que interessante. E referente ao estado, aos estados do nosso país, a precedência é por ordem que foram praticamente descobertas. Bahia, Rio de Janeiro. Que legal. Existe essa hierarquia, então? Existe. Muito Que interessante, né? E o que eu acho bem complicado é a organização para chamar as pessoas presentes, as autoridades, né? Que também dá muita confusão. Às vezes a pessoa fala, olha, chamou fulano primeiro que Beltrano. Devia ter chamado fulano, cicrano, né? Que a ordem ali, existe uma lei que explica qual é a ordem que deve ser seguida, né? É a lei que nós é 7.220, né, de 1998, que foi revogada, né, pelo presidente, e ele fala que primeiro, assim, nós temos duas situações, tem a parte empresarial e a parte acadêmica. A parte acadêmica primeiro faz a abertura, o anfitrião, e a pessoa mais importante fala por último. No institucional e na parte empresarial, o mais importante fala primeiro. Olha só que interessante. A não ser que ele abre uma precedência. Ele faz a abertura e fala, agora passamos a palavra. É só você seguindo a montagem da mesa. Olha, Drica, muito legal. Às vezes a gente que organiza uma festinha de aniversário, um Natal, a gente já se acha, né, a organizadora de eventos. Mas a gente sabe que não é assim, né? A melhor organizadora de eventos do seu lar é você. É claro, né? Aí, é claro que a gente liga pras amigas. Pede sugestão de cardápio. Isso, ai, viu? Qual o cardápio que eu faço? Mas, Drica, quais são as técnicas, né, assim, para se tornar essa atividade mais fácil? Inclusive, aproveitando essa pergunta, eu queria que você falasse para os telespectadores quais são as matérias também que são estudadas no curso de Relações Públicas. Porque às vezes a pessoa fala, nossa, mas o que eu vou estudar no curso de Relações Públicas? E é interessante saber também. Para você ter prática, só fazendo. Né? E montagem do cerimonial depende muito do objetivo, o que você quer alcançar com isso. Vamos realizar um evento, um evento institucional? Sim. O que nós queremos? Fechar um contrato? Qual que é o objetivo? Então só vamos fechar o contrato. Um exemplo, o prefeito dito estará presente, então nós vamos colocá-lo à minha direita para a gente fazer um polo de conversação ativo. Os distantes são polo de conversação passivo, porque eles não vão conseguir chegar até nós. Então isso é só você mesmo analisando todo o processo para você entender a parte de procedimento. Só falar, gente, não precisa, senta em qualquer lugar. Não, é tudo feito em estudo. Porque dependo, é tudo estrategicamente pensado. Gente, quando você começa a conhecer a profissão, você vê que é essencial, né? É essencial. E as matérias que você perguntou são todas as humanas, economia, sociologia, filosofia, psicologia, que você vai entender um pouco como funciona, né? Onde nós chegamos, de onde nós saímos. Aí nós temos todas as partes de tecnólogos, que é a parte não tecnólogo, seria a parte voltada para tecnologias. Essa parte de computação gráfica, todas, Corel, todas essas partes que eles vão utilizar para desenvolver uma revista, junto com house órgãos, então é algo que eles também aprendem. Agora, as específicas, aí entra planejamento em relações públicas, gestão de RP, tem a parte administrativa, que tem empreendedorismo, projetos,
cerimonial, protocolo e etiqueta. Que bacana. Temos planejamento de eventos. Temos a parte da comunicação pública, cultura organizacional, comunicação pública e sociedade, responsabilidade social, comunicação comunitária e terceiro setor. Então, tem media training. Então, é muito amplo. É amplo mesmo. É verdade que o curso de Relações Públicas do CEUNSP vai participar da organização do cerimonial do desfile de 7 de setembro Nós em Brasília? participamos e fomos já participaram? Já participamos. Nós fizemos uma visita no aniversário de Brasília, fazer uma visita técnica. Foi o primeiro grupo de estudantes de relações públicas e única universidade a procurá-los com o interesse de conhecer como que é o procedimento da realização do protocolo nos eventos. Muito legal. E aí, nesse mesmo dia, nós fomos convidados a participar. E como já firmamos contrato, né, um acordo para participar de 2013. Agora nós estamos em negociação para participarmos da Olimpíadas e da Copa. Bacana. Muito bom, né? Que legal. Muito bom. Isso traz assim aos estudantes uma bagagem muito grande. Nossa. Porque o pessoal pensa muito assim, relações públicas muito em parte empresarial. A parte governamental é maravilhosa, independente das opiniões, né, que nós temos. Mas trabalhar num órgão público é muito gratificante. Cerimonial, eu sou apaixonada pelo cerimonial. Então, você convive, você respira 12, 14 horas. Porque tudo que você vai fazer, você vai acompanhar o prefeito, tudo tem cerimonial. Onde a primeira-dama vai sentar, quem vai levar sua pasta. Então, é esse cuidado. A gente observa muito essa função do Relações Públicas quando você está em algum evento em que o governador esteja presente. Porque aí o do governador do estado é bem... isso fica muito explícito, né? Fica muito bem patente, visível. muito visível. Assim, nas cidades já é menos... Quando é a presidência também, né? Que nós tivemos aqui a visita do vice-presidente Michel Temer, veio aqui em tudo. Também tem todo o staff coordenado por Relações Públicas. Isso é muito gratificante. É uma paixão imensa. É muito legal mesmo. É pra quem gosta, né? É pra quem não surta. Como ela falou, pra quem não surta, é um apaixonado mesmo, né? Como ela disse, parece que tá dançando, né? Ela gosta disso, então ela tá dançando lá no meio. Agora, tem uma curiosidade. Com o mestre de cerimônia, nós entrevistamos o Gasparini Filho e ele contou algumas histórias engraçadas que ele passou com o mestre de cerimônia. Você tem alguma situação engraçada pra contar pra gente? Que aconteceu e você teve que ter um jogo de cintura? Tem. Nós estávamos fazendo a abertura do primeiro encontro de meio ambiente. Inclusive estava o nosso querido, né, faleceu, prefeito Toninho, aonde no meio da cerimônia ele levanta e sai atendendo o celular. Eu quase tive um infarto, assim, sabe? Eu olhei e foi essa expressão. Daí eles me contaram. Estava no púlpito, eu fiz assim. Para nós, da parte cerimonial, né, isso não pode acontecer de hipótese alguma. Ainda mais ele tendo a postura dele. Mas ele tem o jeito dele, ele sempre foi assim, né? Ele falava assim, Drica, você se refere ao Toninho de Campinas, de Toninho. Prefeito Toninho de Campinas. Isso. Ele fala assim, Drica, eu sou do povo. Eu falei assim, mas tudo bem, prefeito, tudo bem, excelência, mas aqui não é o povo que está assistindo. Olha os nossos convidados, olha a composição de mesa. Aí que o pessoal terminou e tinha que passar a palavra a ele. E ele estava no celular ainda? Ele estava no celular. Meu Deus. Aí tivemos que mudar o roteiro agora, né, antes de finalizar com a palavra do prefeito, passamos a palavra. Aí ele olhou. Um jogo de cintura então você não pode ficar dando sinal, nada, porque o apoio que nós temos, apoio de mesa que nós chamamos, né, é só no olhar. Dedinho. Sabe? Então é algo assim que imperceptível para quem está assistindo. Exatamente, né? Porque é piscar de olhos. Isso tem um significado.
isso aí tem outro. Olha que legal. Ai, meu Deus do céu. Então essa foi a situação assim, que o pessoal fala assim, ai, Drica, você viu só, você adora, você viu o que o prefeito fez? Eu falei, mas é o estilo dele. Quebrou totalmente o protocolo. Totalmente. Drica, você faz umas palestras, escreve livros, né, sobre ética empresarial, né, e social. Eu queria que você falasse a importância da ética, né, no meio empresarial, no meio social, né, falasse um pouco também do seu livro que você trouxe aí para mostrar pra gente. Então, falasse um pouco dessa parte da ética que você costuma palestrar e inclusive faz os livros, né? E eu vi também que aqui você tem as regras de etiqueta, e tá aí uma coisa em falta hoje, né? Exato. Regras de etiqueta, isso também você trata no livro? Trato. As regras hoje, né, houve uma concepção diferente de como nós vamos tratá-la. Quando você fala de etiqueta, todo mundo já pensa, é tudo frescura, não tem nada a ver, hoje nós estamos num mundo contemporâneo. Concordo com tudo isso. Mas o respeito ao ser humano não tem o que as pessoas falarem. Tá? Então, é a gentileza, isso nós perdemos. É verdade. Nós acho que é o mal da nossa era agora. Então, um cumprimento, um aperto de mão, um olhar. Um bom dia na rua, um bom né? dia. Hoje as pessoas, você olha, bom dia, como é que vai? Já olha, você estranha, né? Estranha você estar armado, nossa, o que está acontecendo? Será que já olha para trás? Exatamente. Pelo amor de Deus, né? E teve um fato assim. Viu, gente, quando ligam às 8 horas da noite na sua casa, você já tem alô? É telemarketing, você já pensa, é telemarketing. E o seu alô já quer dizer tudo para outra pessoa que está do outro lado, né? Já atende com aquele alô, putz, vou ter que aguentar mais um telemarketing. Então nesses aspectos, né, nós temos que valorizar as pequenas atitudes. Tá? Quando eu comecei a minha carreira, umas décadas atrás, o pessoal ainda fala assim, como é que você começou? Eu comecei no aeroporto de Viracopos. A pessoa está assim, né? Exatamente. Porque eu fiquei pensando assim, eu preciso fazer com que a minha empresa seja reconhecida no mercado. Como é que eu vou fazer? E o meu nicho era empresários. Vi o horário dos voos e ia tomar café. Todo mundo que chegava, olá, bom dia, como é que vai? Tudo bem? A pessoa lá, tudo bem. Olhava, bom dia, tudo bem, ótima viagem. O pessoal falava, não, será que eu conheço? Será que, né? Aí na outra semana, eu encontrava novamente. Bom dia, bom dia, tudo bem? Como é que vai? Pode sentar aqui? Pode, fica à vontade. Definitivamente eu não seria relações públicas. Até nesse aspecto eu seria. Então, o fato do bom dia não é somente lá em todos os lugares. E Drica, como um sorriso muda tantas coisas. Nossa, muda. Né? Porque às vezes eu vejo, eu também tenho tantos clientes, às vezes a gente tem um problema para resolver, porque a gente que presta serviço, prestador de serviço, sempre acontece uma falha ou outra, mas se você já vai pronto a resolver, de coração aberto, com um sorriso, como muda? Porque às vezes você chega num ambiente, aquela pessoa amarrada, aquela cara, dá até medo de falar com a pessoa, né? Agora essa pessoa já fala, bom dia, ela tá aberta para receber você, para atender seu problema, para te atender, porque hoje em dia você vai em qualquer lugar, não só em órgãos públicos, que é a fama, né, dos coitadinhos, mas gente, eu venho numa empresa, a pessoa fala, pois não. Ou então numa loja de sapato, não tem esse número. Essa cor também não. Então a pessoa tá te expulsando dali. Sim. E como muda, é muito importante isso mesmo. Um ponto que muda também. Olá, como você vai? Tudo bem, e você? Estou ótima. Ótima? Estou ótima. Porque as pessoas respondem, vai indo. Tô indo. Tô indo. Mas você sabe essa questão do bom dia que você falou? Eu acho que é o fato da gente viver em cidades grandes também. É impossível você fazer isso em São Paulo, por exemplo, né? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Mas em Ponto Feliz, que é onde eu tô de manhã, as pessoas falam bom dia. As pessoas falam. Você tá passando na rua,
A pessoa fala pra você bom dia, você atravessa a rua, outra pessoa fala bom dia. Dá tempo. Você vê que as pessoas se endurecem trabalhando. Precisamos resgatar um pouco isso, sabe? Porque vira uma manada. Por exemplo, exatamente. Na Paulista, por exemplo, você não tem condição. Então, mas no momento que você entra dentro de um metrô, dúvida. ou você entra dentro de uma empresa. Mas se você fizer isso dentro do metrô, todo mundo vai achar que você tá virando. Não, mas eu faço. Mas muda. Olhar, boa tarde, com licença. Viu? E outra coisa, perto a gentileza, né, quando ela mencionou, você entra em ônibus, metrô em São Paulo hoje em dia, a mulher grávida tá de pé e um adolescente sentado. Não ninguém levanta mais. Não existe mais gentileza. No supermercado, é ridículo. Olha só, tem propagandas hoje em dia pra ser gentil. Pra pessoa ser gentil. Que vergonha! Exatamente. Que vergonha! O ser humano precisa de propaganda para ensinar a ser gentil. Gente, absurdo. já tô recebendo aqui sinal da produção que nós estamos chegando esgotando o tempo. Agora que a gente já começou. Vou pedir pra Adriana falar sobre o livro e sobre o próximo livro que tá vindo aí, né? Se você quiser. Certo, isso, mostra pra isso. A Esse Priscila é nossa mostradora oficial de livros, porta-livros. Nós procuramos concentrar uma diversidade de pontos de vista de ética diferenciada. Então, nós temos 48 articulistas. Então, de todas as áreas possíveis, dando um ponto, né, da importância da ética. Tem a parte administrativa, tem economia, temos a filosofia, responsabilidade social, né, entre outros. A parte que o outro livro, assim, que nós temos também um capítulo que fala sobre a parte ética ou estética. Hoje nós fazemos uma gentileza, algo para alguém, porque eu sou ética ou simplesmente esteticamente, para dizer que eu estou bem, exatamente, que eu estou dentro de um contexto diferenciado. Muito legal. Muito legal. E o próximo, que está previsto para ser lançado em dezembro, vai ser inteiro, assim, 100% com imagens de quadrinhos. Que bacana! Porque o meu público-alvo será as crianças. Muito legal, já vai tentar encaixar ali a ética, a gentileza. Assim, a gentileza, a parte assim dos costumes, falar um pouco sobre a nossa cultura, sabe? Desde o bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, muito obrigada, de ceder o local, sabe? Ser uma pessoa mais humilde. Humilde que eu falo não é aquela pessoa que não tem discernimento, que não tem opinião, não é nada disso. Assim, de falar mesmo com amor às pessoas. O fato não é o que a gente fala, é como a gente fala. Eu posso chamar a atenção de uma forma sutil que a pessoa fala, nossa, é verdade, eu não tinha pensado nesse detalhe, nesse ponto de vista. Muito legal. Muito legal. Professora, infelizmente chegamos aqui, esgotamos o nosso tempo, chegamos ao final. A gente agradece a Drica, a professora Adriana do C1 por ter estado aqui com a gente no Três Damas. Queremos que você volte porque ficou um monte de coisa para falar ainda, não deu tempo. Então, obrigada, Adriana, volte sempre, sucesso lá para o curso de vocês e para os seus alunos lá de RP. Tá, eu que tenho que agradecer, muito obrigada mesmo. Obrigada, Malu, pela companhia, Priscila, e obrigada a você que nos acompanhou aqui pela TV Convenção. Até semana que vem, beijo no coração. Tchau!